Olá, povo de Deus abençoado, bom dia, a paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é o presbítero Gleison. Quero desde já saudar a amada igreja, o povo de Deus, na paz bendita de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã abençoada, quero vos trazer uma palavra para que o nosso entendimento venha estar preenchido pelo Espírito de vida, que é a palavra do Senhor. Eu quero trazer uma leitura breve que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes, porventura, o Espírito Santo, quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, foste batizados? Responderam: No batismo de João. Então Paulo disse: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Meus queridos, nessa manhã de sábado, eu preciso vos dizer algumas coisas, porque na Bíblia traz referência a um espírito que nos traz identificação e que jamais esse espírito pode faltar em nossas vidas. É bem provável que algumas pessoas achem estranho de estar falando a respeito de batismo, a respeito do Espírito, o que é que tem a ver uma coisa com a outra. É muito fácil. O próprio Cristo nos relata que ele não poderia rogar ao Pai para o Espírito vir se ele não tiver de ir. Ele tinha que ir e subir às alturas e se assentar à destra, para que o Espírito descesse para preencher, através da mensagem, através do Evangelho, os corações de cada um que cresce, acreditasse. E não apenas isso, de todos aqueles também que foram até batizados. E a gente sabe que o batismo ele é um simbolismo. João Batista ele trouxe o batismo como um arrependimento. É uma simbologia, mas que todo aquele que viesse a arrepender-se já passava de uma simbologia para um ato, uma atitude de fé. E o nosso amado Paulo, o apóstolo, ele tem chegado sim em Corinto e logo depois desceu às regiões de Éfeso para também pregar as boas novas. E a Bíblia vai relatar que na própria ministração ele vê que alguns irmãos estão sem
receber o Espírito Santo. Parece que Paulo ele nota o quão importante é o Espírito Santo sobre a nossa vida. Parece que ele vê a diferença, parece que ele vê a forma como as pessoas se comportam e começa a fazer-lhes perguntas. E que essas perguntas acabam deixando assim os irmãos meio que um pouco entusiasmados. Por quê? Porque eles nunca ouviram nem falar do Espírito Santo. Poxa, quem é esse Espírito Santo? Muito pelo contrário, nós nem ao menos ouvimos falar. Mas parece que na mensagem que Paulo trazia a Éfeso, a Corinto, parece que ele traz uma mensagem sobre o Espírito Santo. E as pessoas entendem que sem o Espírito Santo não dava para continuar o ministério profético de ministração, de pregação, e muito menos para continuar a nossa vida terrena. Porque é o Espírito quem nos conduz. A Bíblia, em vários respaldos, vai dizer que o Espírito Santo é quem nos consola. Apesar de qualquer coisa, Cristo, quando ele sobe às alturas e deixa uma preocupação para com os discípulos, dos discípulos acharem que ele jamais retornaria, mas o Espírito veio para dar o consolo, assim diz a palavra. E a gente percebe que o Espírito ele veio para preencher uma lacuna de coisas que cada um dos discípulos estavam precisando. E fazendo menção dessa palavra, as pessoas que estavam entusiasmadas, ou seja, falando umas com as outras, quem poderia ser o Espírito Santo, de que Paulo tanto prega, tanto ministra? Porque o Espírito Santo, meus queridos, ele traz algumas coisas para as nossas vidas que é fundamental. Primeiro, o crente precisa de uma identidade para ser visto até mesmo pelas entidades, pelos demônios. Ou seja, Jesus, através do Espírito, ele te traz uma autoridade. E essa autoridade você tem tanto para orar, como para se defender de ataques inflamados do maligno. A Bíblia vai até dizer que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, porque sem essas armaduras não poderemos guerrear no espírito, porque a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, e sim contra as potestades, contra os principados e as hostes nos lugares celestiais. Quando a Bíblia fala lugares celestiais, significa que essa luta não é apenas terrena, mas é uma batalha espiritual. Por isso o apóstolo Paulo em todo tempo ele vai dizer que temos que orar no Espírito. Eu entendo que todos aqueles que oram no Espírito, eles se resguardam. Não são apenas duas palavrinhas que vão tirar ele ou ela da presença de Deus. Acredito que aqueles que oram no Espírito, com certeza, eles passam o dia, a noite, a madrugada,
aí emenda no outro dia, são aqueles que vivem no Espírito. Em alguns versículos, até mesmo no capítulo 5 de Gálatas, ele vai falar sobre fruto do Espírito e as obras da carne. E logo em alguns versículos ele vai dizer que aquele que anda em espírito também viva no espírito. Por quê? O espírito é quem vivifica. E a Bíblia vai nos dar poder através desse espírito que é ministrado, que nos fortalece. Nessa manhã de sábado, eu quero ministrar sobre a sua vida uma capacidade de ser identificado, uma capacidade de ser identificado através desse espírito. Não, eu não estou falando da identificação de você dizer que é pastor, de você dizer que é um diácono, de você dizer que é um presbítero, de você dizer que é um obreiro, é um pregador da palavra. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando de uma identidade que ninguém jamais, aonde você chegar, pode tirar de você. Ninguém. Mas, para receber essa identidade, a Bíblia vai nos relatar que é preciso viver e andar em espírito. Queridos, nesta manhã, para aqueles que não teve ciência, conhecimento do que seja o espírito, eu quero te dar aqui algum parecer da palavra de Deus, algumas palavras de confirmação, dizendo para você que o Espírito é quem nos fortalece e que toma a frente de cada ouvinte, de cada praticante da palavra de Deus. O apóstolo Paulo tem dito, olha, não andem apenas, mas vivam. Não é andar somente em espírito, mas é viver em espírito. E quando ele fala viver, aqui é um verbo viver, é andar, é viver como sendo uma cultura do espírito. Algo que você não pode jamais se distanciar. Jamais. Primeira situação que o Espírito, quando te enche, quando te molda, quando te preenche, ele traz uma coisa sobre a tua vida: capacitação. Você pode ser leigo, você pode não saber ler, mas a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Você pode estar aflito, aí vem o Espírito Santo e consola. Você pode achar que tudo está perdido, mas vem o Espírito Santo e te dá as orientações e te reanima. E vai te orientando até você conseguir chegar a um denominador comum. Eu vejo que aqueles que têm o Espírito, eles são identificados, como Paulo por várias vezes tem chegado em algumas terras e tem visto pessoas que estavam endemoniadas, e a Bíblia vai dizer que existia algumas crianças, uma menina, uma jovem, que tinha um espírito imundo, e de repente ela gritara de longe, dizendo: esse aí é filho do Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo. Ou seja, ele foi identificado de longe. Por mais que fosse um espírito de adivinhação, aquele demônio, aquele espírito que estava tomando posse do corpo daquela garota, identificou de longe que ele realmente era um servo de Deus. O que eu quero dizer nessa manhã é que o Espírito Santo, ele te traz uma capacidade de ser identificado. Você é conhecido no céu, você é conhecido na terra e você é conhecido no inferno. A Bíblia
também vai nos dizer que quando aquela garota ela traz, né, uma adivinhação para as pessoas que estavam ouvindo, vai dizer também que Paulo não deixa que a adivinhação tome conta do ambiente, tome conta ali do controle de tudo. Aonde a Bíblia vai dizer que Paulo ele expulsa aquele demônio. E em segundo lugar, além de identidade que o Espírito te dá, ele também vai te dar autoridade. Autoridade na Bíblia é algo muito bom, porque falar sobre autoridade, para que melhor autoridade do que a autoridade que Jesus dá aos seus discípulos? Ele disse: em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão em línguas, tocarão nos leprosos e eles serão curados. Eu tenho percebido que muita gente tem perdido a fé, até mesmo aqueles que se dizem crentes em Jesus, têm caído da fé, têm se afastado da fé. Eu sempre tenho o costume de dizer que não é aquilo que eu falo, mas é aquilo que eu faço que vai determinar e denominar quem eu verdadeiramente sou, tá? Então, não é porque estamos falando de fé que todos nós temos fé, porque a fé de cada um é provada segundo o Espírito. O apóstolo Tiago, ele disse: não vos inquieteis quando passardes por várias provações. O apóstolo Tiago, ele traz essa palavra porque ele sabia dos conflitos cotidianos da humanidade, do povo a qual ele estava liderando. E olha o que é que ele disse: meus irmãos, tendes por motivo, lá no capítulo 1, versículo 2, tendes por motivos de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, ou seja, quem ora tem que agir. Olha, a perseverança tem que ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, as provações, elas, quando chegam sobre nós, elas vêm na intenção de nos capacitar. Olha só o que é que o Espírito vem falando conosco aqui nesta manhã. Todo aquele que está sendo provado por Deus, Deus tem no seu coração de capacitar todo aquele que recebe o Espírito Santo. Tá? E Deus, ele quer te dar essa capacidade, essa autonomia, esta graça. Não é porque você está sendo provado que você está sendo abandonado por Deus. Não. A Bíblia vai dizer que nós temos que dar graças a Deus pelas provas, certo? Agora, passar por tentação, tem várias pessoas que quando passam por tentação, dificilmente ela vai dizer que caiu na tentação, não é verdade? Dificilmente. Ah, irmão, eu passei por uma tentação, mas você não vai ouvir ela dizer: eu caí na tentação. Por quê, irmão? Porque existe um orgulho aí. Ninguém quer cair em tentação. Ninguém quer passar por luta. Ninguém quer cair nos laços do inimigo. Tá? E quando cai, muitas vezes não tem coragem de dizer. A maioria são assim. Tá? Então a Bíblia vai dizer: olha,
A perseverança deve ter ação completa, tá? Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando a Bíblia fala em deficiência, ele está querendo dizer que o Espírito, ele quer tirar esses defeitos. Lembra quando Deus ele chegou para Abraão e disse: Abraão, sê perfeito. E eu fiquei um pouco intrigado com essa palavra, porque encontrar um homem perfeito na Bíblia e até mesmo nos dias de hoje, meu querido, é difícil. A gente percebe que, por mais que as pessoas intelectuais que sejam, sábias que sejam, cheias de conhecimento, não existe nenhuma perfeição nas pessoas, principalmente nos dias de hoje. Mas Deus se dirige para Abraão e diz: ser tu perfeito. Seja você uma pessoa do bem, uma pessoa sábia, uma pessoa que é controlada, uma pessoa orientada. E da onde é que vem a nossa orientação? Da onde é que vem a palavra? Da onde é que vem toda essa estrutura? Lógico, da palavra. É o Espírito quem nos traz essa confiabilidade. É o Espírito quem nos ajuda a combater o mal. É o Espírito quem nos ajuda a combater as obras da carne. As obras da carne. E a Bíblia vai dizer, o crente ele precisa ser identificado. Aonde você for, aonde você toca, aonde você vai, aonde você ora, não importa se falam de você, se levantam contra você, se te difamam, aleluia. A partir de hoje, aprenda, aleluia, seja diferente. Levanta-te, resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Primeiro, a identificação. A segundo, capacitação para enfrentar situações. Olha aí, queridos, o Espírito Santo, ele te dá capacidade para enfrentar situações. E essas situações muitas vezes vêm assim, tipo dobrada, triplificada. Essas situações muitas vezes vêm quadruplificada. E às vezes você fica sem saber o que fazer e de repente o Espírito apazigua as águas, e você tudo, mas vai lá, como foi que eu consegui? Meu querido, foi o Espírito Santo quem te concedeu, tá? É Deus quem te concede todas essas coisas. Aleluia, ele te faz isso para que você esteja em perseverança. Olha, como vale a pena perseverar. Como vale a pena ficar na brecha. Como vale a pena ficar na posição. Não faça como Esaú, que trocou a primogenitura por um prato de lentilha, ou seja, por uma sopinha. Porque hoje em dia, qualquer sopinha, as pessoas estão querendo tomar. E não é assim que funciona. A Bíblia vai dizer que Esaú, ele era o primogênito de Isaac. E Isaac amava Esaú justamente porque Isaac sempre provava da sopa de Esaú. Mas veio Jacó também com um prato de sopa e disse: Esaú, tu está com fome? Eu estou. Pois vende-me essa tua primogenitura, que eu te dou esse prato de lentilha. E ele disse: eu estou com fome mesmo, estou quase para morrer, estou precisando muito desse prato, dá aqui esse prato, deixa eu comer, deixa eu tomar essa sopa, esse guisado. E de repente, lá se foi a primogenitura, que era uma coisa tão importante, até mesmo para os dias de hoje.
Ser primogênito significa ter direitos. Ser primogênito significa ser amado. Significa ter posses. Significa ter herança. E muitas vezes esses direitos, posses, heranças, o amor é trocado por um prato de sopa, né? Em outras traduções, prato de sopa, né? A Bíblia vai dizer prato de lentilha, mas um prato de sopa é o que basta para derrubar muita gente por aí. E Deus, Ele quer te dar essa capacidade para você enfrentar situações. Quando as adversidades vierem, você vai dizer assim: eu não vou vender a minha primogenitura por um pratinho de sopa. Eu estou com fome, mas eu não como. Eu estou desejando, mas eu não como. É por isso que a Bíblia diz: olha, irmãos, tende por motivo toda alegria o passardes por várias provações. Sabe que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Persevera, crente. Persevera, vai até o fim, você vai conseguir. Não é qualquer coisa que vai te tirar da presença de Deus. Eu estou falando isso porque a maioria já caíram. A maioria já saíram da presença de Deus. Dizem que tem, mas não tem. Tem cara de vivo, mas está morto. Tem cara de que sabe, mas não sabe nada. Entendeu? Até parece, mas não é. Aleluia. A primeira situação que Esaú passa, ele vende. Tem gente se vendendo muito barato. Tem gente que se vende por qualquer coisa. São tão baratos que R$ 1,99 seria o ideal. Um precinho de promoção, né? Fica perigoso para os dias atuais. Crentes que levam o nome de Jesus nos lábios, mas o coração está vazio. E a Bíblia vai relatar: não se venda. Você precisa ser identificado. Deus sabe das tuas capacidades. A primeira situação que o Espírito te vê, ele vai dizer assim: ei, eu te conheço. Persevera. Estou te dando capacidade nesta manhã. Certo? Outra coisa, irmão, quando o Espírito está em nós, ele nos conforta ainda mais para perseverar. Viu? Ele nos conforta ainda mais para perseverança. Como diz a palavra, ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Não importa onde você esteja, se você está em casa, lavando prato, passando pano na casa, né? Tomando banho. Não importa se você está no trabalho, se está cuidando de alguém, não importa. Persevera. Aonde você estiver, o Espírito está te identificando. E nessa manhã, nessa porção da palavra, eu quero ainda relatar aqui, capítulo 5, do 14 até o 21, de Efésios, que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios. Cuidado, hein? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando
e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Só para fechar nessa manhã, não andar como nécio, remindo o tempo. Sabe o que significa isso? Para aquelas pessoas que dizem que não tem tempo para nada, tá? Servir a Deus significa que além do tempo, acima do tempo, está o nosso Deus. Nós temos tempo, sim. É lavando, é saltando, é vigiando, é louvando, é varrendo, é lavando as louças, não importa. Você tem tempo, tá? A palavra do Eterno deve estar nos teus lábios, mas o principal de todas as coisas deve estar no teu coração, tá bem? Então eu quero aqui te trazer essa palavra para te dizer que o Espírito veio para fazer mudanças no coração de cada um. O Espírito Santo. Você conhece o Espírito Santo? Que tal conhecer hoje? Que tal deixar ele agir na tua vida? Primeiro, identidade, capacitação e conforto, tá? Ele quer te dar identidade, capacitação para enfrentar situações difíceis e conforto para perseverar até o fim. Que o Senhor te abençoe, te dê um sábado maravilhoso na presença do Senhor. Shabbat Shalom, a paz do Senhor.